Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai continuar lá na nossa Sanderson Saga, falando um pouquinho do universo do Brandon Sanderson. E dessa vez vamos comentar rapidamente o que é a Cosmere, o surgimento dela e vamos montar a nossa ordem de leitura. Sim, monte a sua ordem de leitura, porque não tem exatamente uma ordem de leitura assim desenhada. Eu vou falar a que o Brandon Sanderson recomendou, mas a galera que lê não aprova a ordem de leitura do próprio autor. Então a gente vai para uma outra ordem de leitura que aqui vai ter a minha recomendação, mas também vai ter a liberdade de você decidir o que você quer ler ou não. Vamos lá, a Cosmere, ela é basicamente um universo compartilhado de todos os livros do Brandon Sanderson. É tipo o MCU, onde cada herói tem ali o universo dele, depois todo mundo se junta nos Vingadores? Sim, mas ainda não teve os Vingadores. Ainda nem sei se vai ter em algum momento, mas os personagens ainda não se juntaram, pelo menos alguns. E Cosmere é o nome desse grande universo compartilhado que fica em uma galáxia anã. E aqui a gente vê passar várias obras como Elantris, a série Mistborn, Warbreaker, o Relato das Guerras da Tempestade, White Sand, Trez e a Princesa do Mar Esmeralda, Yumi e o Pintor de Pesadelos e algumas outras historinhas que vai se passar em alguns planetas dessa galáxia. Inclusive a gente tem aqui alguns planetas, como por exemplo Yolen, onde é o planeta do Aldonasium, nossa, é muito difícil falar, né? Aldonausium, é o grande deus criador, e eu já vou explicar a história dele, tá? A gente tem o planeta Nautis, que é o planeta de Warbreaker. A gente tem o planeta de Trenodi, que é o planeta de Sombras do Silêncio nas Florestas do Inferno. Pois é, olha esse nome. A gente tem o planeta de Escadrial, que é literalmente o planeta de Mistborn, onde se passa as histórias de Mistborn. A gente tem o planeta de Taldain, onde passa as histórias de White Sand. Planeta Ceu, C-E-U, onde a gente tem Elantris e Emperor Sol. Roshar, onde fica o Relato das Guerras da Tempestade. Roshar é o planeta mais famoso da Cosmere, eu acho. E enfim, a gente tem alguns outros planetas ainda na Cosmere, mas a gente meio que já sacou mais ou menos os principais. E o Brandon Sanderson falou pra gente que ele teve essa ideia de construir uma mega saga interligada desde o início. Acontece que quando o Brandon Sanderson estava escrevendo as suas primeiras histórias, ele foi orientado a escrever várias histórias diferentes que não fosse do mesmo universo. Assim, se ele apresentasse uma história para uma editora, sei lá, uma história de fantasia medieval, e ela não gostasse, ele tinha uma história sobre uma ópera espacial, sabe? Essa vibe, assim. Ele tinha várias histórias de vários estilos, mas ainda assim ele queria interligar tudo. Por isso que ele criou esse sistema de planetas que estão ligados de certa forma, mas as histórias podem ser separadas dentro das suas respectivas séries. E ele se inspirou na forma como o Isaac Asimov, ele uniu as suas duas séries, as séries dos robôs junto com as séries de A Fundação. E assim, na ideia maluca do Brandon Sanderson é que todas as histórias da Cosmere passe mais de 40 livros pra gente ler. Então ele tem ideia de muita história para escrever. E todo esse universo tem uma história. E tudo acontece lá atrás, no surgimento do universo, onde a gente tinha um ser chamado Aldonausium. Inclusive, galera, só para avisar que esse vídeo não tem spoiler, tá? Podem ficar tranquilos que tudo que eu falar aqui ou foi algo que o Brandon Sanderson falou em entrevistas, ou ele postou no site dele, mas tá de certa forma desconectado dos livros, tá? O Aldonausium era um ser primordial, um deus que existia num mundo chamado Yolen. E lá ele criou os primeiros homens, as primeiras criaturas. Ele foi criando várias coisas, literalmente moldando o mundo. Porém, com o tempo, apesar dele ser uma pessoa muito boa,
tinha uma galera ali que tava conspirando pra matar ele. E deu certo, eles mataram Aldonasium. Só que ele era um deus e ele tinha tanto poder que seu poder se fragmentou em 16 estilhaços, que é chamado também de shard, lá em inglês. E cada shard representa uma intenção, ou uma força, talvez. Como, por exemplo, a gente tem a honra, a gente tem a ruína, o ódio, enfim, os portadores desses poderes começaram a viajar para diferentes planetas e começaram nesses planetas a moldar os seus sistemas mágicos através das investiduras. E aí, um resumo rápido, mas a investidura é como se fosse uma energia espiritual que todo mundo tem dentro de si e que geralmente a investidura é usada para você poder realizar as magias dos respectivos mundos. Não necessariamente, tá? Mas geralmente tem muito a ver. E uma coisa muito interessante é que alguns desses fragmentos resolveram se juntar para criar um mundo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a ruína e a preservação, dois fragmentos diferentes que se juntaram para criar o planeta Scadrial, que é o planeta de Mistborn. E aí lembra que eu falei que de certa forma todo esse universo é compartilhado e a gente tem uma galera ali passando por todo mundo. A gente tem um personagem chamado Hoid. O Hoid ainda não foi explicado muito sobre ele. Hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tinha no passado, mas o Hoid ele aparece em todos os livros. Alguns ele aparece bastante, como por exemplo o Tress, onde ele é um personagem frequente, ou Yumi, o Pintor de Pesadelos, em que ele tá narrando toda a história, como se ele estivesse vendo a história o tempo todo. Mas o que acontece é que o Hoid, ele tá presente em quase todos os universos. E é legal que você vai lendo o livro, e às vezes ele aparece sem o nome Hoid, ele aparece com outro nome, mas de certa forma você consegue identificar ele. E assim, ele não é o único personagem que consegue ir saltando de mundo para mundo, tá? Então, pode acontecer da gente reconhecer mais personagens de uma história a outra. Fácil, né? A explicação do que é Cosmere tá tranquila. O que é a maior treta desse vídeo é agora a gente montar a ordem de leitura. Na verdade não é treta não, tá? É facinho, mas tem algumas ressalvas, então a gente vai montar juntos, certo? Eu vou explicando e aí você pega um caderninho aí na sua casa e começa a anotar, você que nunca nem leu todos os livros do Brandon Sanderson, a ordem que você planeja, tá? Mas acontece que no comecinho do ano passado o Brandon Sanderson resolveu gravar um vídeo aonde ele diz pra gente qual seria a ordem ideal pra gente ler os livros dele. E assim, em teoria, ninguém melhor do que o próprio autor para poder falar dos livros dele, né? E ele começou falando pra gente ler a trilogia original de Mistborn, com a Primeira Era completa em O Império Final, O Poço da Ascensão e também O Herói das Eras. Depois ele falou pra gente passar pro Warbreaker, depois pra Tress e a Garota do Mar Esmeralda, depois O Caminho dos Reis. A gente começa e lê o primeiro livro do Caminho dos Reis e depois a gente pula pra Segunda Era completa de Mistborn. Aí depois a gente lê Elantris, Yumi e o Pintor de Pesadelos, e aí a gente lê o segundo livro do Relato das Guerras da Tempestade, o Palavras de Radiância. E aí a gente lê o conto Edge Dancer, depois lê Sacramentadora, depois lê Downshard, lê Ritmos da Guerra, lê The Sunlight Man e por último a gente lê o Arcanum Bounded inteiro, onde vai ter vários contos. Ele ainda resolve recomendar alguns livros que não fazem parte da Cosmere, que você pode ler a qualquer momento, que é a saga Skyward, a saga dos Executores, o Mago Frugal e o Guia de Sobrevivência na Inglaterra Medieval, e também a série de detetive dele, Legion. Essa ordem de leitura do Brandon Sanderson tem dois problemas. O primeiro é que o Brandon Sanderson não considera muito os contos e a cronologia ali dentro desse universo. Então você, em teoria, ficaria um pouco confuso o que é mais pra frente do que é
mais pra trás, no sentido de The Sunlight Man, por exemplo, é bem lá na frente, depois do último livro do Relato das Guerras da Tempestade, mas aqui ele fala pra gente ler antes. E o outro problema é que ele não tá considerando ali, no meio dos seus livros, os contos também que a gente tem no Arcanum Unbounded. Então tem conto que ele faz mais sentido ser lido depois de um livro ou antes. E aí você deixar tudo pro final, às vezes você já vai ter até esquecido a relação que o conto tem com aquela história. Por isso que eu decidi fazer a minha ordem. E aqui pra gente começar a nossa ordem, vou fazer que nem Pokémon. Eu vou dar pra vocês 3 escolhas: Warbreaker, Trash e Mistborn. E aí eu vou explicar pra vocês que Warbreaker, apesar dele ter bastante referências do universo do Brandon Sanderson, o que a galera fica um pouco preocupada, se você não tá com essa pira de eu quero pegar todas as referências, todos os easter eggs possíveis desse livro, é um ótimo livro para você começar. Inclusive, é o meu livro favorito do Brandon Sanderson. Esse livro, assim, ele é maravilhoso. É o livro que eu comecei, meu primeiro livro do Brandon Sanderson. E assim, logo de início eu já quis ir direto ler as outras histórias dele, porque eu fiquei maravilhado. O Warbreaker seria tipo um Pokémon de água, como inicial. Já o Trash seria o nosso Pokémon de folha. E geralmente a galera fala que é o Pokémon mais difícil para você começar. E por quê? Porque Trash tem muita referência, muita. Se você ler sem saber essas referências, vai afetar a história? Não, mas vai tornar a experiência diferente da de quem conhece todas as referências. Então, em algum momento, vai revelar que um personagem é de uma raça que você sabe que só existe em um outro universo, no universo de Elantris, por exemplo. E aí você fica, mas então como é que aquele personagem veio para aqui? Aí você vai encontrar outro personagem que vai usar uma magia que foi explicada em um outro livro, de um outro sistema, sei lá, explicado em Mistborn. Então, vai ficar meio confuso se você quiser uma explicação exata de tudo. E aí, se você quiser uma explicação exata de tudo, eu recomendo você ler Trash mais pra frente. Só que, diferente de muita gente que reclama do fato de ler Trash ou começar com Trash, eu vou falar que eu conheço pessoas que começaram por Trash. E aí, o que eu vou falar agora são relatos delas. O livro, desde o começo, ele se propõe a ser um conto de fadas. E quando a gente tá lendo um conto de fadas, existe toda essa coisa de magia, tudo mais, de uma maneira fantástica, onde a gente não precisa de explicações, a gente vai lendo e vai conhecendo, a gente vai adentrando a um desconhecido. Então, mesmo você não entendendo tudo, a história faz sentido, a história é muito boa e a história é super legal. Claro que vai ter lá um nome estranho que você não vai entender nada, mas assim, vai ignorar que tal personagem de tal raça, vai continuar lendo e a história vai fazer total sentido. Agora, se você quiser jogar seguro e falar assim, quero começar da maneira mais segura, aí você começa com a primeira era de Mistborn. Só que aqui, ao invés de um livro para ler, porque Warbreaker e Trash são livros únicos para você experimentar, conhecer a leitura do Brandon Sanderson e decidir se você quer continuar. Já Mistborn é diferente, aí você vai ter 3 livros grandes para você ler. O primeiro livro tem 700 páginas, o segundo eu acho que também tem por volta disso, o terceiro também. Então você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas sinceramente só de você ler o primeiro volume de Mistborn você já vai saber se você quer continuar ou não. E o primeiro volume de Mistborn é fechadinho, tá? A história acaba, fecha. A gente tem a continuação que continua de um ponto, mas ele não deixa um final aberto para continuar em outras coisas. Não, ó. Toda a missão, toda a história de Mistborn já tá toda no primeiro livro. E aí, claro, Mistborn seria o seu Pokémon de fogo, né? Que aí tornaria as coisas mais fáceis. Olha só, eu tô comparando os livros do Brandon Sanderson com Pokémon, mas minha recomendação, o que eu faria é começar por Warbreaker, porque o Warbreaker, pra mim, é o mais legal de todos, por enquanto, tá? Eu não terminei toda a saga de Mistborn, então, sabe, eu gosto de Mistborn mais que o Warbreaker, mas por enquanto o Warbreaker é o meu favorito. Mas, vamos lá. Eu vou continuar essa lista
como se você tivesse escolhido Mistborn. E aí, é só você ignorar quando apareceu o seu livro. Então, se você escolheu Warbreaker, eu vou citar ele aqui novamente. E aí, você basicamente ignora. Mas vou considerar que você escolheu Mistborn. A saga Mistborn é a escolha segura. Você vai ler Mistborn Império Final. Logo depois, você vai ler O Poço da Ascensão. E logo depois, você vai ler O Herói das Eras, terminando a saga de Mistborn. Aí, se você manja de inglês, você pode seguir para um conto do Arcana Unbounded chamado The 11th Metal, que é o 11º metal, basicamente, em teoria. E aí você lê esse conto. Você pode, e aí aqui eu vou até me preparar porque eu vou entrar numa guerra santa que existe dos livros de Mistborn. Existe um livro chamado História Secreta que só de você ler a sinopse desse livro já é um spoiler gigantesco. Então você não pode ler a sinopse desse livro antes de você chegar no livro. Inclusive, quando você for ler o livro, na verdade, você tem que ler primeiro o livro, depois você vê a sinopse. A sinopse é spoiler. Aí já cravamos aqui um ponto, tá? Só que tem uma galera que fala que você pode ler História Secreta depois que você terminar Mistborn. E tem uma galera falando que você só pode ler História Secreta antes do último livro da Segunda Era. Então, História Secreta ficaria mais pra frente. E aqui eu ainda não cheguei nesse momento de escolha. Então eu não sei o que eu vou fazer. Por isso essa decisão eu deixo pra você. Se você tá ansioso e quer ler História Secreta e pegar possivelmente alguns spoilers, você lê logo depois que você terminar The 11th Metal. Se por acaso você quer evitar o máximo de spoiler, você lê antes do último livro da Segunda Era. E aí por isso que Mistborn História Secreta vai aparecer de novo aqui nessa lista na hora que eu for falar da Segunda Era, tá? Mas enfim, se você não leu ou não vai ler História Secreta, ou você leu, né? Logo depois você vai ler Warbreaker. Então, se você não escolheu começar com Warbreaker, você lê Warbreaker aqui depois que você terminou essa parte de Mistborn. Ler Warbreaker, você pode seguir para um livro que a gente teve no Brasil, mas por enquanto a gente não tem mais. Dizem, há relatos de que a Dona Trama, a editora que está lançando os livros do Brandon Sanderson no Brasil, está aguardando a informação de que teremos Elantris esse ano. É uma das surpresinhas que eles estão preparando esse ano. Espero que seja verdade, porque todo mundo fala muito bem de Elantris. Mas se você tá mega ansioso para ler, você pode tentar encontrar esse livro em sebos quando ele saiu pela editora Leia. Então você pode tentar achar pela editora Leia. Eu sinceramente vou esperar sair pela Trama. Mas você leu Elantris, você pode ler The Hope of Elantris, que é um outro conto do Arcana Unbounded. E aí logo em seguida você já embarca em The Emperor's Soul, que também é outro conto lá do Arcana Unbounded. Inclusive, eu sei que a galera fala muito bem de The Emperor's Soul. Quero ver o que é essa história, né? Beleza! Terminamos aqui já de saga de universos criados pelo Brandon Sanderson, Mistborn, Warbreaker e Elantris. A gente já foi nos principais, tirando o relato das Guerras da Tempestade, olha só. E aí, agora a gente pode ir para The White Sand, mas a gente não vai começar por The White Sand exatamente. A gente pode ler um conto chamado Six of the Dusk. Eu acho que eu falei certo. E aí você leu esse conto, aí sim você embarca na história de The White Sand, e é histórias em quadrinhos, então provavelmente você vai ler bem rápido. Tenta procurar um volume que vem em tudo, tá? Tem um volume que vem toda a história, aí fica mais fácil. E aí você terminou White Sand, você pode ler outro conto, que aí eu acho que passa em outro universo, que se chama Shadow for the Silence in the Forest of Hell, que seria traduzindo As Sombras do Silêncio na Floresta do Inferno. Olha que título dramático, mas eu adorei, eu tô ansioso pra saber o que é essa história. E aí, enfim, você leu esse conto, provavelmente em inglês, lá no Arcana Unbounded, e aí o que a gente faz agora? Exatamente, Mistborn Segunda Era. E a gente começa com a Liga da Lei. E aí, vamos lá. A editora Trama vai lançar a Segunda Era de Mistborn
Mistborn. Então, eu acho que vocês não precisam ter a pressa de ler o livro em inglês ou tentar achar as edições antigas lançadas pela Leia, tá? Só esperar que eu acho que entre junho, julho, a editora Trama vai lançar os 4 livros de Mistborn. Pois é, esses 4 da Segunda Era. Mas aí a gente começa com a Liga da Lei. Leia Liga da Lei. Leia um conto chamado Allowmance Jack and the Pits of Eutania. Não sei o que fala esse conto, tá? Eu sei que eu acho que Jack é um dos personagens principais da Segunda Era de Mistborn. Ou eu tô errado? Eu acho que eu tô errado. Bom, enfim, aí você segue pro segundo livro, que se chama As Sombras de Si Mesmo. Depois, o terceiro livro, chamado Os Braceletes da Perdição. E aí, sim, se você não leu anteriormente a História Secreta, você pode ler agora. E aí agora você evitou todos os spoilers possíveis desse conto. E aí você pode ler esse conto. Inclusive, esse conto foi lançado pela editora Trama. Então vocês vão ver que ele tá aqui, porque ele é um conto do Arcana Unbounded que a editora Trama tirou e falou, vamos fazer um livrinho menor. Eu tenho ele ali na minha estante, não sei se dá pra ver, com uma faixinha marrom. Mas enfim, ele vai estar aparecendo aqui pela tela. E aí, por último, a gente termina com The Lost Metal, ou O Metal Perdido, que é o último da Segunda Era, e eu sei que a galera fala muito bem desse livro, então a gente já fecha com chave de ouro. E aí sim, a gente segue para O Caminho dos Reis, depois a gente lê Palavras de Radiância, segue para um conto no Arcana Unbounded chamado The Edge Dancer. Aí a gente volta pros livros e lê Sacramentadora. Aí a gente volta pros contos e lê Downshard. Aí a gente volta pro livro e lê O Ritmo da Guerra. E aí, várias pessoas falam que você pode ler The Sunlight Man antes de ler o último livro. E aí, eu vou falar que eu vi uma galera comentando sobre isso. E tem gente que fala que pegou o spoiler de Vento e Verdade, que é o último livro do Relato das Guerras da Tempestade, lendo Sunlight Man, e que isso afetou o final e achou o livro mais fraco, tipo, não empolgou tanto a pessoa por ter pego esse spoiler em The Sunlight Man, porque The Sunlight Man passa em Roshar, só que no futuro. E teve gente que falou que ter lido Sunlight Man hypou ainda mais ler Vento e Verdade, e quando leu achou mais da hora ainda. Então, é decisão também de vocês ler antes ou depois. Eu acho que eu vou optar por ler esse livro depois de Vento e Verdade. Vale dizer que os 2 livros vão ser lançados esse ano, tá? Então, The Sunlight Man vai sair esse ano aqui no Brasil pela editora Trama, e lá em dezembro, pro finalzinho de ano, a gente vai ter o último livro do Relato das Guerras da Tempestade, Vento e Verdade. Então, assim, eu acho que vale a pena esperar. Vai lançar The Sunlight Man e alguns meses depois, 2 ou menos, vai ter Vento e Verdade. Então, se você leu a história até aí, eu acho que vale a pena esperar e ler depois. Mas isso é porque eu me incomodo com spoilers, tá? Então, eu acho que pegar um spoiler de uma história e esse spoiler afetar a outra, eu prefiro ler a principal e depois Sunlight Man, que é uma história do Projeto Secretos. Terminamos a segunda saga principal do Brandon Sanderson. E aí eu vou falar pra vocês que, se você quiser ler Trash agora, depois que você leu tudo isso, pode ter certeza que você vai pegar todas as referências, todas. Não vai ter nenhuma referência que você não pegue desse livro. Você vai entender tudo. Você vai entender a raça de 2 personagens, que eles são mais diferentões. Você vai entender sobre a vila final. Você vai entender do Royd. Então, se você não quis começar com Trash, quis deixar para depois, é aqui que vai entrar Trash com todas as referências possíveis que esse livro tem. E aí a gente tem também Yumi, o Pintor de Pesadelo. Só que o fato dele estar aqui no final, eu diria que ao mesmo tempo que é justo, é injusto. Porque Yumi, o Pintor de Pesadelos é maravilhoso. Eu já li. Vocês podem ver que nem eu segui a minha ordem, tá? Eu fui só lendo e depois eu entendi que eu tinha uma ordem para ler. Mas Yumi, o Pintor de Pesadelos é um livro único, tem
uma ou outra referência, tá? Mas eu diria que vocês podem escolher o momento que vocês estiverem com mais vontade de ler e ler. O livro é lindo, mas é gostoso. A gente tem o Royd também. É que muita gente acha que começar os livros já lidando com o Royd como um personagem principal é meio maluco, assim, porque o Royd é um personagem meio maluco. Tem gente que gosta de ver essa construção do Royd, de você ir vendo em todas as histórias até, enfim, você vê ele como protagonista em algumas outras. Mas vale dizer que a gente tem também as Ilhas de Amber Dark, e eu não sei como é que vai ser traduzido, se vai ser as Ilhas das Brasas Escuras, não sei. Mas a gente tem também, sendo lançado esse ano, que tá com a capa super bonita, que é The Fires of December, que vai ser outro projeto secreto e que a gente ainda também não sabe aonde essa história vai se encaixar em toda a Cosmere. Então, eu sei que of Amber Dark é o livro que tá mais no futuro, então faz sentido você ler ele por último. Agora, The Fires of December, eu não sei aonde ele vai estar, então a gente vai precisar ver e futuramente eu vou fazer essa ordem de leitura atualizadas, tá? Vale dizer que a gente tem vários livros do Brandon Sanderson nesse meio tempo. Então, se você estiver querendo esperar, quero esperar lançar o tal livro, sei lá, o último livro do Relato das Guerras da Tempestade, saiba que você tem vários outros livros que você pode ler sem afetar a Cosmere. Então, a gente tem a série de Skyward, que a gente só tem o primeiro e o segundo livro aqui no Brasil. São 4 livros e os 2 últimos a editora falou foda-se e não lançou até hoje. Se eu não me engano, nem é a editora Trama, tá? É uma outra editora. A gente tem a série dos Executores pela Aleph, que é escrito pelo Brandon Sanderson e parece ser muito interessante. A gente tem o Mago Frugal na Inglaterra Medieval, que apesar de fazer parte do Projeto Secretos, não faz parte da Cosmere. A gente tem Legion, que eu acho que não tem nenhum livro lançado aqui no Brasil, tá? Mas a gente vai ter The Rich Matisse, que é um outro livro do Brandon Sanderson sendo lançado esse ano. A gente vai ter The Original, que é um livro com uma outra pessoa que vai ser lançado também. E aí em inglês a gente tem vários outros livros do Brandon Sanderson que são, maluquices, entendeu? Você vai pesquisando, você vai descobrindo que tem muita coisa dele. Mas da Cosmere é isso. Tudo que relaciona a Cosmere tá nesse vídeo. Não tem nenhum outro livro que tá fora que faz parte da Cosmere. Tudo que faz parte da Cosmere tá aqui. E eu já falei, os outros livros são livros únicos de um outro universo, mas como eu disse, nada relacionado a Cosmere. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei. Comenta aqui embaixo qual é a sua ordem de leitura, assim você vai ajudando também a galera que tá indecisa. Eu sei que eu fui colocando, algumas escolhas para vocês e quem é meio indeciso não vai saber por onde começar, mas comenta aqui embaixo. Aproveita e me segue lá nas redes sociais que eu vou tentar fazer uma timeline para vocês, uma ordem bonitinha para vocês, e aí sem vocês escolherem, tá? Eu vou colocar a ordem que eu achar mais legal, e aí vocês podem tentar seguir por lá. E se você quiser comprar algum livro do Brandon Sanderson, aproveita e clica aqui embaixo. No primeiro comentário fixado a gente vai ter os links lá na Amazon, que se você comprar os livros por esse link, você me ajuda muito, 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 muito. E vocês não vão pagar nada mais, então é uma forma de vocês ajudarem o canal sem ter que desembolsar alguma coisa do seu dinheiro a mais. Então você vai estar comprando um livro para você e uma parte desse dinheirinho vai estar vindo para ajudar o canal. Dito isso, muito obrigado, valeu, falou!